Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberar e destravar sobrenatural na tua vida, família e tudo que envolve o teu nome. Nós oramos por respostas, por oportunidades, por milagres e por uma intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Aquilo que levaria anos, que aconteça em dias. Oramos por uma aceleração divina no nome de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, e pedimos tua bênção, pedimos o renovo de forças, e todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se à ação sobrenatural do nosso Deus. Senhor, toque com teu poder agora. Em o nome de Jesus, toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com teu poder. E damos bem-vindo ao Espírito Santo nessa noite, aqui dentro da nossa casa. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar junto com você. E hoje eu tenho uma palavra muito quente, uma palavra que vai te abençoar muito. Então eu quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, que já deixa a sua curtida para que o YouTube mande para mais pessoas e que você compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Se você tem redes sociais, compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero que essa palavra ela possa ajudar você a vencer a manipulação de outras pessoas. Há pessoas que são manipuladoras e a gente não vê. Elas tentam jogar com nossas emoções. É por isso que temos que ter sabedoria de Deus. Temos que ter a graça, o favor do Senhor, para podermos viver o que o Senhor planejou. O teu propósito, ele é algo extraordinário de Deus. Mas se você não souber eliminar certas coisas que eu julgo como atrapalhos, eu julgo isso como um impedimento para que você viva plenamente o seu propósito, se você não aprender a identificar e tirar isso, você não consegue viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então é muito importante essa palavra de hoje. Eu me debrucei nessa palavra, entendi que eu precisava ministrar essa palavra para você e eu sei que essa palavra vai fazer a diferença. Amém? E se você está aqui pela primeira vez nessa oração, te inscreve aqui no canal. Só vai ser bênção na tua vida e nós estaremos orando por você também em nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho para glorificar o nome de Jesus da Gláucia. Ela escreveu assim: a paz. Eu tenho vários testemunhos. Cura de um câncer de mama, minha nora engravidou, minha filha foi curada da depressão e houve várias outras curas, articulações e coluna. Obrigado. Que Deus continue abençoando sempre você e a sua família. Deus é fiel, Gláucia. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se você chegou aqui nessa oração com um problema de saúde, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Ele pode todas as coisas, Ele é Deus vivo, poderoso, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua operando milagres. Em Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Hoje eu quero falar como definir limites em sua vida. Guarde essa palavra, como definir limites em sua vida. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade e não para vivermos debaixo de um jugo. Deus não quer que nada para mim seja um jugo. Deus quer que eu viva livre, liberto. Deus quer que eu possa desfrutar da jornada e desfrutar dele, da sua presença. E o que mais nós vemos hoje são pessoas que são manipuladoras ao extremo. Manipuladoras dentro de casa,
manipuladoras no trabalho, manipuladoras na igreja. Pessoas que têm como hábito controlar outras pessoas. Aí você diz assim, não, mas ninguém me controla. Talvez você não veja, mas muitas pessoas estão sendo governadas e dominadas por pessoas que muitas vezes têm um perfil dominante, têm um perfil manipulador. E isso é tão triste quando as pessoas não entendem que Deus as chamou para serem livres, para serem libertas. Tem um sonho que eu já compartilhei aqui nas minhas lives que eu tive, onde eu vi muitas pessoas em prisões. Essa é uma prisão de vários andares e dentro do meu sonho eu tentava ajudar aquelas pessoas e eu abria os lugares, as celas que eles estavam e eles fugiam daquelas prisões. E quando eu pensei que já tinha saído quase todo mundo, eu olhei para baixo e tinha um menino sentado, muito sujo, com a cabeça raspada. E eu disse para ele, você não vai fugir, eles já estão chegando, eu disse para ele, e ele disse para mim que ele não podia fugir, e ele falou o país que ele era, e eu disse para ele, não, mas você pode, ele disse, não, eu não posso sair daqui. Há pessoas que elas colocaram na cabeça que elas não podem se libertar de certas coisas. Elas colocaram na cabeça, o diabo construiu uma fortaleza dentro delas, e elas se veem presas a um relacionamento, presas a um ambiente e não conseguem viver algo novo, porque estão sendo governadas, estão sendo manipuladas. O que você vai permitir na sua vida? Essa é a pergunta. O que você permite e o que você não permite? Tem coisas que a gente está sendo muito permissivo e está se deixando ser controlado. Tem coisas que você não pode se deixar ser controlado, você não pode deixar o inimigo, ele de alguma maneira entrar e perturbar a sua vida. As pessoas vão se aproveitar de você, se você não tiver um limite e deixá-las saber que não podem. Enquanto você não aprender a dizer não, elas vão continuar testando você e cada vez mais tentando, manter você num lugar de prisão. É por isso que eu entendo que Deus, Ele nos chamou para a liberdade. Inclusive a liberdade de dizer não. Dizer não, eu não aceito, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Dizer não é um poder, assim como dizer sim. Há pessoas que não se posicionam. Elas deixam as pessoas fazerem delas gato e sapato, como se diz. Por quê? Por que você aceita isso? Por que você se submete a isso? Nós temos que colocar limites. Até onde vai o limite de um pastor com uma ovelha? Até onde vai o limite de um patrão com um funcionário? Até onde vai o limite de um marido com uma esposa? Ou de um pai com um filho? Até onde vai o limite, de uma pessoa da sua família que está sempre exigindo as coisas de você? Está sempre colocando, pressão em cima de você. E você tem que sair, largar tudo as suas coisas para ir atender essa pessoa que não faz nada por você, que não te ajuda em nada, que não quer saber se seu filho está vivo ou está morto. Tem pessoas que exercem um grau de encantamento, de manipulação terrível. E há pessoas que estão escravizadas por isso. Há poucos dias atrás, uma pessoa disse assim, vem cá, eu preciso que vocês venham aqui na minha casa. E então a gente disse, olha, a gente não consegue ir na sua casa, estamos distantes da sua casa, mas com certeza deve ter algum pastor que pode ir na sua casa. Peça para algum pastor da sua cidade ir na sua casa. E essa pessoa disse assim, não, mas se Deus mandar vocês, olha só, se Deus mandar vocês, vocês têm que obedecer. Em outras palavras, ela estava dizendo que Deus havia mandado a gente ir, mas Deus não falou conosco. Ou seja, não é de hoje que as pessoas tentam, de alguma maneira, exigir as coisas, e isso sempre acontece.
as pessoas tentam muitas vezes usar o nome de Deus para tentar oprimir, e isso é perigoso. E se você não souber dizer não, se você não tem um conhecimento, um discernimento, você se sente culpado e você, sabe, dá um jeito de ir, dá um jeito de fazer, só que aquela pessoa, ela está usando de manipulação com você. Não aceite ser manipulado por nada, nem por ninguém. Você é livre em Jesus Cristo para dizer não. Você é livre em Jesus Cristo para dizer para a pessoa: procure um pastor próximo e peça ajuda para ele. Você é livre, sabe, para dizer: olha, eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque há pessoas que mantêm outros debaixo de um nível tão pesado de perturbação e de manipulação, que parece que a pessoa depende dela. Não, se você não fizer isso, então você vai ser despedido. É uma pressão em cima daquela pessoa a todo momento, e ela acaba se submetendo, e você sabe do que eu estou falando, ela acaba se submetendo a coisas dentro do trabalho que ela não precisa se submeter. Você tem que aprender a dizer não. Para muitas pessoas é difícil dizer não, mas é necessário. Alguns anos atrás, a minha esposa tinha uma amiga, e essa amiga era perturbada. Era muito perturbada, porque era o tipo de pessoa que exigia da minha esposa atenção, exigia que a minha esposa ficasse até alta madrugada, conversando com ela, ajudando ela nos problemas dela, pagando as contas dela. Até que chegou um momento que eu disse: deu, agora vamos encerrar isso. Porque a pessoa fica, sabe, atrás de um telefone o tempo todo se vitimizando, o tempo todo oprimindo. Cada um é responsável pelas suas contas. Cada um é responsável pelas suas contas. Cada um é responsável de trabalhar, de cumprir os seus compromissos, de sustentar os seus filhos, de sustentar a sua casa. O seu patrão, ele não é responsável de pagar as suas contas. Quem tem que pagar as contas é você. O seu pastor não é responsável de pagar as suas contas, é você que tem que pagar. Não é a sua amiga, não é o seu amigo que é responsável de pagar as suas contas. Cada um de nós é responsável por aquilo que temos como compromisso na nossa vida. E eu dei um basta. Você sabe, o espírito jezabélico, que é algo que está descrito na palavra, a Bíblia diz que Jezabel manipulava Acabe. Eu já vi isso muitas vezes acontecer em batalhas espirituais dentro da igreja. Batalhas espirituais, porque Jezabel exercia um governo de manipulação sobre Acabe. E ele estava no trono, mas quem governava era ela. Ele estava sentado no trono, era o rei que foi escolhido, mas quem governava era ela. Ela mandava em tudo, ela governava tudo. Nós temos que ter cuidado com pessoas que tentam governar sobre outras pessoas. Pessoas que tentam, manipular e usar uma autoridade que não lhes pertence. Não lhes pertence, mas elas tentam, de alguma maneira, exigir. Não aceite ser, de alguma maneira, preso ou amarrado a esse tipo de comportamento. Você tem que aprender a dizer não. Aprendi a ter cuidado com as manipulações espirituais das pessoas. As pessoas tentam manipular em nome de Deus. As pessoas tentam manipular, inclusive você. E não é o tipo de coisa que você tem que deixar. Há poucos dias atrás, quando eu estava fazendo um evento até, uma pessoa ela foi muito desrespeitosa com a minha equipe, grosseira, E ela quis exigir um aconselhamento comigo. Eu não me nego para aconselhar ninguém, mas eu tenho uma agenda. Eu atendo pessoas do Brasil e do exterior. Muitas vezes eu estou em videochamada, com pessoas que são extremamente importantes, extremamente ocupadas. Então, se eu pudesse atender todo mundo,
Eu atenderia, mas eu não consigo. Eu não consigo atender todo mundo. E às vezes as pessoas não entendem. E elas querem passar por cima, sabe, do que tiver que passar e exigir certas coisas. Eu sei dizer não. Eu aprendi a dizer não. Por quê? Porque cada um tem seus compromissos, cada um tem sua jornada de trabalho e cada um tem suas responsabilidades. Eu tenho responsabilidades hoje, muitas responsabilidades. Então, eu preciso seguir uma agenda. Eu tenho que seguir as coisas como tem que ser. Caso contrário, eu vou ter problemas na minha própria vida. Agora imagina, eu estou dormindo na madrugada, eu já durmo cerca de 5 a 6 horas por noite. Aí uma pessoa na madrugada me liga e me pede aconselhamento. Na madrugada, enquanto eu estou dormindo, eu já não durmo muito à noite, né, por causa dos meus compromissos. Às vezes eu tento dormir um pouco mais, até por causa da nossa saúde. Mas a pessoa, sabe, incomoda e diz assim, não, você tem que acordar, você precisa fazer isso, esse é o seu trabalho. Não, eu não trabalho para você, eu trabalho para Deus. Ou seja, se eu não estabelecer alguns limites, as pessoas passam por cima. Você tem que estabelecer limites, certo? E às vezes você vai ter que dizer, não, eu não posso fazer isso, fulano pode fazer por você. Você tem que entender isso, a Bíblia diz uma coisa, em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo fala de contribuição financeira, mas ele também fala de outros tipos de contribuição, inclusive do seu tempo. Toda pessoa que contribui, ela precisa, como está escrito aqui, não com pesar nem por obrigação, mas de coração. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama, Deus tem prazer com quem dá com alegria. Ou seja, você vai servir a Deus, sirva com alegria, não sendo pressionado por todo mundo. No seu trabalho, você tem que trabalhar com alegria. Não está bom para você? Peça as contas, vá para outro lugar. Se Deus lhe dirigir assim, faça, se não, aguente. Mas você tem que entender isso, que você é livre, inclusive, para pedir as contas. Você é livre para não aceitar mais uma condição da cidade que você mora e mudar para outro lugar. Deus te dá certa liberdade. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está obrigado a uma coisa. Não, você não está. Você é livre por meio de Cristo Jesus. Então ouça a Deus e viva o extraordinário de Deus. Não por peso, não por obrigação, não porque, sabe, alguém está me oprimindo ou está, de alguma maneira, exercendo um peso em cima de mim. Não, tem que ser com prazer, tem que ser com alegria, porque se não for assim, é melhor você, sabe, se retirar. Então as coisas precisam ter limites. Eu não posso estabelecer limites em uma pessoa que quer beber desenfreadamente. Uma vez uma mulher chegou e disse assim, tá aqui o meu marido, ele não quer parar de beber, você precisa fazer ele parar de beber? Eu disse, não. Eu não posso estabelecer limites na pessoa. Eu tenho que estabelecer limites em mim e não nos outros. Fulano, a partir de agora você não vai beber mais? Não. É uma decisão dela. É uma decisão dela. E há pessoas que perdem seu sono, perdem a sua alegria, pensando, puxa, mas sabe, o outro não está fazendo a parte dele, que é a responsabilidade dele, é isso? E por que você está preocupado? Você já ensinou o caminho? Você já mostrou para essa pessoa o que ela tem que fazer, mas ela mesmo assim quer continuar sendo ruim para ela mesma? Então, tudo que você tem que fazer é orar? Eu não posso estabelecer limites sobre o outro, eu tenho que estabelecer limites sobre mim. Entenda isso, eu tenho que estabelecer limites sobre mim. Eu não posso exigir sobre o outro, eu preciso estabelecer limites sobre mim. Entenda, nós não podemos controlar outra pessoa. Eu posso estabelecer limites para minha exposição, inclusive a coisas ruins. Isso eu não aceito para mim,
então eu não vou mais assistir? Isso vai fazer mal para a minha fé? Isso vai me atrapalhar? Então eu vou sair disso? Você entende como é importante você discernir isso? Nós não podemos fazer pelas pessoas o que é responsabilidade delas. Cuidado com pessoas que você precisa manter elas felizes. Certo? Você não tem que viver para agradar o outro, você tem que viver para agradar a Deus. Pega essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, eu deixo essa instrução. Quero pedir para você que você compartilhe. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que os olhos de muitas pessoas se abriram nessa palavra. Eu sei que muita gente aí está entendendo que tem que se posicionar. Tem que se posicionar e não aceitar determinadas coisas. Você é livre em Jesus Cristo. Deus se tornou livre. Você não pode viver, sabe, sendo oprimido. Você é livre, você é liberto. Você é liberto por Jesus Cristo. Escreva aí nos comentários, eu sou livre em Jesus Cristo. Amém? Você é livre em Jesus Cristo e aprenda a dizer não. Amém? Eu sei que essa palavra foi importantíssima para muita gente que está me ouvindo. Por isso eu quero pedir a sua ajuda. Compartilha com o máximo de contatos que você puder. Amém? Compartilhe com o máximo de contatos que você puder. Em nome de Jesus Cristo. E lembrando a todos que toda quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui agora no canal, eu vou ter um grande clamor, onde eu tiro um tempo maior para orar. Eu tiro um tempo maior para orar. Diminuo um pouco o tempo da palavra, mas tiro um tempo maior para orar. E eu convido você a estar conosco, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. Amém? Eu também quero lhe convidar. Domingo agora, esse domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Domingo, 9h30 da manhã. Estarei exclusivamente no culto da manhã, 9h30 da manhã, certo? E eu quero agradecer a todos os nossos parceiros. Eu ontem anunciei que nós renovamos por mais 3 meses o nosso programa de televisão. Gratidão ao Senhor e gratidão a todos os nossos parceiros. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério, entre em contato com a minha equipe. Ali no site www.vinicius17.com.br tem todas as informações para você se tornar um parceiro e nos ajudar nessa nobre missão. E se você quer conhecer mais do espiritual, você quer compreender um pouco melhor sobre visões, sobre sonhos, eu vou ter um evento de 5 dias dentro da academia aqui no Global. O que é a academia? É uma escola online. Eu tenho alunos no Brasil e no exterior, que 2 vezes por semana me reúno com todos eles para dar direção às suas vidas e ensinar a eles sobre a voz de Deus e sobre as coisas espirituais. Semana que vem nós vamos ter uma maratona de 5 dias. 5 dias que eu vou estar falando sobre sonhos e visões. Antes de começar a minha oração das 6 da manhã, vai começar às 5 da manhã. Eu vou estar ao vivo. Claro que você pode escutar durante o dia, você não precisa estar ao vivo comigo. Eu vou estar ao vivo porque eu vou responder as pessoas ao vivo. E esse é o horário que eu posso, certo? Então, se você quer se tornar aluno da academia aqui no Global, aqui na descrição desse vídeo tem um link da academia, você pode clicar nesse link ou ir direto no meu site e lá fazer a tua inscrição para a academia aqui no Global, tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. Se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje às 9 horas da manhã, escute essa palavra, porque eu falo muito sobre ansiedade e preocupação ali e como se libertar disso, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar no nome de Jesus Cristo, e peço mais uma vez a você que está aí entrando agora nessa live, essas coisas que eu disse aqui para você, você não ouve muito. E eu sei que são coisas preciosas. Deus te chamou para um propósito. Não saia do teu propósito. Aprenda a dizer não para certas pessoas. Aprenda a dizer não. Você serve a Deus. Você é uma pessoa livre. Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse uma pessoa livre, liberta. Não aceite algumas coisas na sua vida. Deus te ama. Deus tem propósito na tua vida. Amém? Não deixa nada, de alguma maneira, exercer uma manipulação, um domínio sobre você que não vem de Deus. Amém? Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço Teu favor, Tua graça sobre ela, sobre sua família. Tira, Senhor, todo o mal do caminho dela agora e abre seus olhos para que ela aprenda, Senhor, a ser uma pessoa, como está escrito na Tua palavra, livre, aprendendo a dizer não, aprendendo a se posicionar e orando por aquelas pessoas que precisam se responsabilizar pelos seus erros. Ela não é responsável pelos erros de terceiros. Senhor, dá livramento agora. Tira pessoas de toda amarra, de todo tipo de amarra de prisão. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja um destravar do Senhor na vida dela, em todas as áreas. Um liberar do Senhor, que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dela. Que ela seja livre, que ela viva o extraordinário, que todo o mal que tem se levantado contra ela seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, Senhor, envolva-a com Teu poder, que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, renda-se a Jesus Cristo, todo problema no coração, nos pulmões, nos braços e pernas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, eu oro inclusive pelos pés dessa pessoa, para que haja uma restauração nos pés. Eu oro para que pessoas que têm dores embaixo do pé, esporões no pé, sejam curadas no nome de Jesus Cristo. Jesus, a Tua palavra diz: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Senhor, em nome de Jesus, pela fé, nós declaramos saúde divina, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oramos para que tudo que está travado financeiramente, profissionalmente, respostas que estão travadas, negócios que estão travados, que haja uma liberação sobrenatural. Eu oro também pela salvação de toda essa casa, para que entre a glória de Deus nessa casa e que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Meu Deus, que a alegria entre nesse lar, que a paz entre nesse lar, que o renovo entre nesse lar, que a visão espiritual dessa pessoa se abra. Sim, o Senhor me colocou aqui para libertar cativos, para tirar amarras dos presos espirituais. Que essa pessoa receba a vida de Deus agora, que ela sinta a vida de Deus tocando ela. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te abençoe ricamente. E se você pode, compartilhe com alguém essa oração agora. Que Deus te abençoe até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo,
que haja realização de grandes sonhos e de grandes projetos. Senhor, coloque no nosso caminho as pessoas certas, as portas, as oportunidades certas, nos dê a provisão para realizarmos nossos sonhos, nos dê força, nos dê saúde para realizarmos os nossos sonhos. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda nossos filhos, nosso casamento, guia os nossos passos e nos dê luz em nosso caminho, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Encha-nos da tua presença, encha-nos da tua glória, nos dê paciência, nos dê, Senhor, tranquilidade para tomarmos as nossas decisões e que o Senhor possa sempre nos guiar, nos ajudar em todas as coisas. É o que nós pedimos a Ti, no Teu nome poderoso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos nesse propósito, orando a Deus para que o Senhor nos abençoe, nos dê grandes sonhos e nos ajude a realizar nossos sonhos. Lembrando que o maior sonho que qualquer pessoa deve ter é salvar toda a sua casa e toda a sua família. A salvação da sua casa, a salvação do seu lar. Nós fizemos um ato profético de pegar uma Bíblia e na capa da Bíblia escrever 4 grandes sonhos que queremos realizar e embaixo em 3 anos. Por que em 3 anos? Porque cremos que o poder da oração é real e cremos que tudo aquilo que colocarmos diante de Deus e segundo a vontade dele, isso pode se concretizar. Seja agora, seja daqui a 3 anos ou até mais. Mas nós estamos orando e declarando profeticamente porque sabemos que o nosso Deus é Deus que realiza sonhos. Amém? Hoje pela manhã levantamos um grande clamor e na sexta-feira vamos levantar outro grande clamor. Essa semana estamos orando para que o Senhor nosso Deus coloque no nosso caminho a provisão certa para realizarmos os nossos sonhos, as pessoas certas, a capacidade para realizarmos aquilo que precisamos e que desejamos realizar. Amém? O nosso Deus é Deus poderoso. Eu quero começar com um testemunho da Dina, o nome dela. Ela escreveu assim: sou sua seguidora de Abaeté, Minas Gerais. Na oração, o Senhor orou por quem estava com problema nas vistas. Eu vinha sofrendo há mais de 23 anos com um problema no meu olho direito e após a sua oração eu fui liberta. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, profeta. Olha como Deus é tremendo. Como Deus opera na vida das pessoas. 23 anos com um problema na vista direita. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Essa é a nossa fé. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está na palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu creio de ser uma palavra profética. Em Gênesis capítulo 31, verso 7, diz assim: Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Jacó, ele foi trabalhar para Labão, que acabou sendo o sogro dele. Ele já veio de um episódio complicado onde o irmão queria matá-lo. Ele fez o que não devia, acabou enganando o irmão e em conluio com a mãe, ele teve que fugir, porque fez o que não era certo. No entanto, Deus apareceu para ele em um sonho no deserto. Ele teve uma experiência com Deus, onde ele viu uma escada que começava na terra e ia até o céu. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada e Deus deu promessas para ele. E ali, Jacó se aliançou com Deus. E trabalhando para Labão, ele pagou o preço, teve a colheita de tudo aquilo que ele havia plantado de ruim. A Bíblia diz que Labão mudou 10 vezes o salário dele, enganou ele muitas vezes, assim como ele enganava. Exatamente como ele enganava, ele também foi enganado.
No entanto, Deus teve misericórdia de Jacó, permitiu que ele passasse por essas situações para arrancar certas coisas que haviam dentro de Jacó. Às vezes Deus permite que aconteça certas coisas na nossa vida para arrancar certos sentimentos que não vêm dele. Jacó, ele enganava e foi enganado. Ele prejudicou o irmão e foi prejudicado. Eu acredito que para todo Jacó Deus tem um Labão. Mas isso não é uma coisa má. Na verdade, isso é uma coisa boa. Sabe por quê? Porque às vezes Deus permite que a gente vá a certos lugares, ou trabalhe em certos lugares, ou esteja com certas pessoas. E os lugares, as coisas e as pessoas vão funcionar como um Labão na nossa vida. Como um meio, uma ferramenta que Deus vai usar para arrancar certos sentimentos que não vêm dele dentro de nós. Então, Jacó começa a trabalhar para um homem que praticava a mesma coisa que ele praticava, que era o engano. E nós vemos que no final desse processo dolorido de Jacó ter sido enganado tantas vezes pelo seu sogro, então Deus fala com ele. E Deus diz: agora é hora de voltar, Jacó. E quando Jacó retorna à sua terra, ele teve o encontro esperado com esse irmão que queria matá-lo. E a Bíblia diz que Deus já havia desfeito aquela maldade e Esaú e Jacó, quando se viram, ambos se abraçaram. Acredito que houve ali perdão, houve reconciliação e Deus restaurou a vida de Jacó. Da mesma forma, Deus permite que certas situações aconteçam na nossa vida por um período, porque foi o que aconteceu com Jacó. Por um período, Deus permite que alguém te engane. Por um período, Deus permite que você seja lesado em uma situação. Deus permite, sabe, com que você tenha algumas colheitas na sua vida, somente para arrancar algo de dentro de você que não está agradando a Deus. Deus tinha um destino extraordinário para Jacó. Um destino tremendo, a mesma coisa que Deus tem para você. Deus tem um destino extraordinário para você. Mas Deus permite algumas situações, permite até que venhamos sofrer em alguns momentos para arrancar coisas de dentro de nós que não agradam Ele. Deus arranca o orgulho dentro de nós, arranca o ciúme. Deus arranca, sabe, até mesmo certos apegos que você tinha a lugares, a pessoas e até mesmo a caminhos que Deus não tem mais para você. Deus permite que certas coisas aconteçam para arrancar algo de dentro de você. Tem coisas que são como raízes muito profundas. Raízes muito profundas que precisam ser arrancadas de dentro de nós, que precisam ser tiradas completamente para que possamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu creio que Deus não me quer 99%. Deus me quer 100%. Deus não me quer dividido com nada aqui dessa terra. Deus não me quer dividido em dois caminhos, em dois lados da moeda. Não, Deus me quer por inteiro. Deus quer você por inteiro. É por isso que a Bíblia diz buscar em primeiro lugar. E nada concorre com o primeiro lugar. Nada concorre com a primeira parte que pertence a Deus. Nada pode concorrer, porque se alguma coisa concorrer com o primeiro lugar, você vai ter problemas. Vai ter problemas. Você lembra de Marta e Maria? Jesus foi na casa de Marta e Maria. Chegando lá, Maria estava da sala para a cozinha, estava atarefada, preocupada, perturbada. Ela era perfeccionista, ela queria fazer uma boa refeição para Jesus e não estava tendo ajuda de Maria. Então, uma hora ela fica brava e chega a Jesus e diz para Jesus: manda que ela me ajude. Eu estou aqui sobrecarregado, estou suando, estou trabalhando um monte porque eu quero servir bem o Senhor. E ela está aí, ouvindo o Senhor, manda que ela venha me ajudar. E Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte.
e essa não vai ser tirada dela. Tem coisas na nossa vida que Deus não permite que seja tirado. Sabe, Deus nos quer por inteiro. Deus não quer que nenhuma partezinha sua seja tirada, nenhuma partezinha sua esteja em outro lugar. Deus quer você por inteiro, nenhuma partezinha Ele quer que converse com o pecado, ou que converse num caminho, ou em um lugar que não é a direção dEle para a sua vida. Quando o Senhor disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, Abraão saiu de lá, mas levou um pedacinho que ele não poderia ter levado, que foi Ló. Por causa de Ló, Abraão teve consequências espirituais. Por causa de Ló, Abraão teve que orar muito, ele teve problemas de família e ele teve que entrar inclusive numa guerra que não era dele por causa de Ló. Deus não quer que você carregue nada que não lhe pertence. Deus não quer, Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro, Deus não quer uma partezinha sua. Por isso que até mesmo você que está nesse caminho de conversão, nesse caminho de mudança, saiba que Deus só vai lhe dar o tudo quando Ele tiver você por inteiro. Às vezes, nós não temos o tudo de Deus porque Deus não nos tem por inteiro. Ainda Deus divide você com o vício, Deus divide você com o pecado, Deus divide você com a mesa de amigos que Ele quer que você saia, Ele divide você com pensamentos imorais e com um comportamento inadequado e Deus diz assim para você, antes de eu realizar tudo aquilo que eu tenho prometido para você, eu quero que você saia dessas coisas erradas. Deus nos quer por inteiro. Deus não quer, sabe, que eu esteja dividido com o pecado, ou dividido num caminho errado, ou com desejos errados, com lugares errados, com pessoas erradas. Deus me quer por inteiro. Escute isso, porque é uma palavra profética para a sua vida. Deus quer você por inteiro e Ele vai arrancar tudo de você que não agrada a Ele, para que você possa viver o extraordinário. Ele vai arrancar de você tudo que precisa ser arrancado. Ele vai arrancar tudo. Sabe por quê? Porque Ele lhe quer por inteiro. Ele não quer que haja uma raiz de amargura em você, Ele não quer que haja uma raiz de desobediência, uma raiz de vaidade, uma raiz de orgulho em você. Ele quer arrancar tudo aquilo, tudo aquilo que não pertence a Ele de você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que quer tirar tudo de nós que não agrada a Ele. Tudo que não agrada a Ele, tudo que não faz parte do propósito dEle, tudo que não faz parte daquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, segure essa palavra como uma palavra profética para a sua vida, como uma palavra profética para a sua casa. Não esteja na presença dEle apenas em parte, mas por inteiro. Amém? E se você estiver em parte na presença dEle, deixa Ele trabalhar em você. Ele não quer que você saia da presença dEle, mas Ele não quer que você esteja constantemente, sabe, dividido. É como tem um ditado muito antigo que a gente usava antes: venha como estás, mas não fique como estás. Ele te quer por inteiro. Você entende? Venha como você está. Mesmo que você esteja sujo do pecado, que você esteja, dividindo hoje o templo do Espírito Santo com outras coisas, venha como estás, mas não fique como estás. Deixa Deus te lavar, deixa Deus te limpar, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele te quer por inteiro, dentro do propósito dEle. Deus, Ele faz essas coisas,
digamos, purificações, Ele trabalha dessa maneira em nós, porque Deus quer fazer algo na nossa vida maior. Deus tem uma obra grande para a nossa vida. Deus tem um projeto maior para nós e nós precisamos estar rendidos a essa vontade, rendidos a essa direção. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, deixo essa direção para você. Eu sei que Deus falou com muitos de vocês, Ele te quer por inteiro. Escreve isso aqui nos comentários. Deus me quer por inteiro, até para Ele realizar os grandes sonhos que você está orando aqui. Deus te quer por inteiro. Ele quer você todo dele. Deus quer você todo dele, todo dele. Ele quer você por inteiro, completo. Ele quer você por inteiro. Amém? Você pode crer assim, que Deus te quer por inteiro? Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Nesse domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria às 9h30 da manhã. E nós vamos ter um ato de fé, vamos ter um ato profético. Eu convido você a estar junto conosco neste domingo. Amém? Neste domingo, esteja conosco. Neste domingo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você crê nisso? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Hoje estamos no 3º dia, amanhã vai ser o 4º dia da Masterclass Sonhos e Visões. Gente, você precisa ver, parece que Deus, Ele abriu a torneira da revelação e do entendimento. Eu tenho, me sentido nas nuvens nessa Masterclass e você não pode ficar de fora. Por isso eu convido você a se tornar nosso aluno nessa escola online que tem abençoado pessoas do Brasil e de fora do Brasil. É só você, ir até o meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno. O link também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu quero agradecer a todos os intercessores que têm orado por nós e pelos programas de televisão. Esses programas de televisão estão entrando em muitos lugares e nós temos recebido testemunhos de pessoas que não pega a internet lá, às vezes tem a parabólica, em lugares onde, o sinal é ruim, mas eles estão recebendo as orações através da televisão e eu sou grato a Deus. Eu estou em rede nacional, na Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E daí no sábado eu coloco um trecho da minha mensagem de domingo. Mas na TV Bandeirantes, eu coloco as minhas orações diárias lá. Então, eu sou muito grato a Deus por todos os parceiros que Ele nos deu e também por todos aqueles que oram, porque isso não se trata só de pagar um programa, se trata também de vencer espiritualmente a oposição que há por trás dessa influência. Amém? Intercessores entenderão o que eu estou falando. É por isso que eu preciso que você ore por nós. Tá bem? Glória a Deus. Muito bem. E se você ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o Café com Jesus, é um devocional profético, uma palavra para cada dia, vai te abençoar muito esse livro. E esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Eu sei porque eu tive grandes livramentos de Deus e eu sei que Deus nos avisa. Deus, Ele usa várias formas para falar conosco. Eu creio. Amém? Bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe agora essa oração com 4 pessoas. Lembra que nós estamos orando por 4 sonhos? Compartilhe e escreva um textinho. Em cada compartilhamento, escreve um textinho para essas pessoas que você está compartilhando. Tipo, escute aqui, Deus vai te abençoar. Como você é meu amigo, quero compartilhar uma palavra de fé com você. Compartilha com 4 pessoas, manda, específico, nem que você compartilhe depois da oração. Mas faça um textinho ou até mesmo uma oração e manda junto com o link da oração para essa pessoa, ok? Muito bem. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você, que eu te abençoe, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Deus que realiza sonhos está na minha vida. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora pedindo ao Senhor, dá as provisões necessárias, coloca as pessoas certas no caminho, dá as estratégias para a realização destes sonhos. E nós oramos, Pai, pelo maior sonho da nossa vida, que é toda a nossa casa servindo ao Senhor, todos eles tendo experiência com Jesus, todos eles salvos com o nome escrito no livro da vida. E que os demais sonhos sejam respaldados, tocados pelo Senhor. Pedimos, Pai, libera o teu favor sobre a nossa vida. Libera o teu favor sobre a nossa vida para que possamos realizar coisas extraordinárias e o teu nome ser glorificado. Eu oro agora para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, à ação do Espírito Santo, que seja quebrado o laço de Satanás, que a obra do inimigo seja cancelada, desfeita, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera favor agora sobre a vida deste homem, libera favor sobre a vida dessa mulher, que as amarras espirituais sejam cortadas, que o mal seja desfeito e que nenhum mal prospere no caminho deste homem, prospere no caminho dessa mulher, mas que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Haja vitória, que seja quebrado todo tipo de investimento das trevas, tudo aquilo que se move contra essa pessoa ou contra a casa dela, esse mal cesse agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida, que o toque do Espírito Santo venha sobre ti e que você receba do agir do Senhor, que você receba do mover do Espírito Santo na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera da tua graça e libera do teu favor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a paz se estabeleça nessa casa, que a alegria do Senhor venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus. E nós oramos agora, Senhor, para que grandes sonhos sejam realizados no nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa oração, você vai compartilhar com 4 pessoas. Amém? Mas não esquece de fazer o textinho, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê muita alegria, muita paz, que você tenha uma noite abençoada. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais.